Vamos lá, página 36. Dois lados de um triângulo isósceles medem, respectivamente, 6 centímetros e 2 centímetros. Qual o perímetro do triângulo? Primeiro eu tenho que descobrir qual é o terceiro lado, para depois fazer o perímetro. Então, vamos fazer o esquema de somar, tá? E comparar com o x, com a medida desconhecida, com a diferença entre eles. Tá? Então, 6 mais 2 vai dar 8. 6 menos 2 dá 4. Ele tá variando entre 8 e 4, então só pode ser 6, tá? Então, o triângulo terá a medida 6 centímetros no seu terceiro lado. Tá, e o perímetro é igual a 6 mais 2, que vale 14 centímetros, tá? 14 centímetros, perímetro. 9. Dois triângulos congruentes têm o mesmo perímetro e áreas diferentes? Não obrigatoriamente. Dois lados com medidas diferentes e o terceiro lado com a mesma medida? Não. Se está falando de triângulos congruentes, teria que ter os três lados, já que está se referindo a lado. A mesma área e perímetros diferentes? Não obrigatoriamente também. Todos os lados com medidas diferentes? Não. A mesma área e o mesmo perímetro? Sim. Para eles serem congruentes, eles têm que ter uma relação de semelhança muito detalhada, muito associada. E seria esse. Seja ABC um triângulo equilátero e seja D um ponto tal que. Primeiro vamos desenhar, né? Triângulo equilátero. Esse é o triângulo ABC. Seja D um ponto tal que CD e AD, a CD seja igual a D. Então, tem que pular aqui pro D. Que é o D, né? D. O ângulo BCD mede 115 graus. Isso aqui tem que ter 115 graus. Fechou. Desenho quadrilátero. Tá aqui. Ache o ângulo CA. O ângulo que tá em C. Eu sei que aqui tem 115. 115? 105, quer dizer. Então, vamos justificar. Como o triângulo ABC é equilátero, aqui eu sei que tem 60, aqui eu sei que tem 60, aqui eu sei que tem 60, tá? Então, vou fazer C é igual a 105 graus menos 60 graus. O ângulo que tá em C é igual a 45 graus. Por isso, que é equilátero, eu já tiro os 60 dali. Tá? Questão 11. Determine a medida do lado AB do triângulo ABC abaixo, sabendo que BAC é igual a DBC.
C. Então, o que a gente tem? Que essa medida todinha DBC. O ângulo que tá aqui, eu vou chamar de Azinho, é o mesmo que tá aqui. Chamar de Azinho. Tá? Então, o ângulo C e os ângulos BAC igual a DBC pertencem aos triângulos ABC e BDC. Então, a gente tem que o A igual a... Tá, então posso fazer uma relação de proporção. X sobre 6, 4 sobre 3. Tem uma redução aqui. Tá? O X está para 4, assim como o 6 está para 3. Essa relação. Multiplica cruzado, tem que 3x é igual a 24. E x é igual a 24, dividido para 3. X é igual a 8. E assim eu acho. Gente, página 37. Na figura a seguir, AB é paralela a DE. E C é o ponto médio do segmento AD. Ou seja, a medida que tiver aqui é dividida ao meio, tá? Através desse ponto. Quais são os valores de Azinho e Bzinho? Esses dois triângulos, eles têm uma relação de proporção. Então, eu posso fazer a proporcionalidade assim. Eles são congruentes, né? 60, que também vai ser 60 graus. Aí eu posso fazer que B está para 8, assim como... Não precisa disso, não. Precisa disso, não. A gente pode... Vamos primeiro escrever a relação que a gente está vendo. Os triângulos CED, esse aqui, e CBA são congruentes. Isso já está até escrito ali. Congruentes tem uma relação de proporcionalidade. Por onde? Pelo caso lado ângulo, não, ângulo lado ângulo. Ala, tá? Logo, os lados são correspondentes, correspondentes, são iguais também, são congruentes ou são iguais, tá? Então, A vale 12 e B vale 8, tá bom? Muito mais fácil assim. Questão 13. Em um triângulo escaleno tem medidas totalmente diferentes, olha. AB vale 4, BC vale 6 e o perímetro em metros é um número inteiro. A soma dos possíveis valores do lado AC
Olha, ele é... Primeiro eu vou fazer a relação de formar triângulos. 4 mais 6, tá? X e 6 menos 4. Podia fazer 4 menos 6. Então, aqui pode ser, ó, 10. Ele tá variando entre 10 e... que é o que? 2. 2. Quais seriam os possíveis valores? Não inclui o 2, tá? Poderia ser o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Podia ser um deles. Só que como ele é escaleno, medidas diferentes, tá? Então, não pode ser 4 nem 6. Tiro o 4 daqui, tiro o 6 daqui. Então, a soma poderia ser 3 mais 5 mais 7 mais 8 mais 9. Quanto dá isso? 10, 27 mais 5. 32. Então, é a letra A, tá? E pra gente encerrar, 14. Factal, do latim factus, fração, quebrado. Objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Cielpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Comece com um triângulo equilátero na figura 1. Construa um triângulo em que cada lado tenha a metade, ó, tá dividindo aqui metade, 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 e aí liga essas metades, tá? Tem a metade do tamanho do lado dos triângulos anteriores, do triângulo anterior, e faça 3 cópias, tá aqui. São as cópias, né, do primeiro. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com o dos vértices de cada um dos outros 2 triângulos, conforme ilustra a figura. Repita sucessivamente o passo 2 e 3 para cada uma das cópias dos triângulos obtidos no passo 3. E aí você vai multiplicando a quantidade de triângulos. De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência representada acima é... Olha só, tá intercalando as cores. E aí você tem triângulos escuros, triângulos claros. Se você parar para pensar que esse triângulo aqui, ele começou escuro, o fundo vai ser escuro. E aí eu subdivido esse, olha aqui. Aqui não, aqui não, aqui não. Esse triângulo aqui tem outros 4. Aqui também teria, mas é branquinho, né? E assim por diante. Então, qual vai ser das figuras? Logicamente que é a letra C, que faz mais sentido aqui, tá, gente? E aí, por hoje, foi.